senhor já sabe como é que eu estou, então eu vou perguntar como é que o senhor está. Tudo bem, Douglas Cordeiro, graças a Deus, boa tarde para você, boa tarde à nossa audiência na TV O Dia ou também nas redes sociais. Todas as plataformas que o Sistema de Comunicação chega. João Magalhães, feliz de 2023, a primeira vez que a gente se encontra no ano novo, toda a família. João, os cargos federais que são destinados ao Piauí, cargos federais, porque os estaduais já estão preenchidos, cargos federais já estão sendo discutidos no Estado. Pergunta começou o disse-me-disse, eu quero isso, eu quero aquilo, não pode, o seu é esse, aquele tradicional, usando sempre palavras bem populares, siribão, na hora da distribuição das vagas? Começaram sim, Douglas. Na verdade, essas conversas já vêm de algum tempo, mas ainda tinha muita coisa para ser dividida. Tinha as secretarias de Estado, os cargos aqui no Piauí, tinha ainda a expectativa da questão da eleição para a Assembleia Legislativa. Tudo isso vinha pautando, tomando um certo protagonismo na agenda de discussões. Mas, já que tudo isso foi resolvido, agora só falta a bancada federal do Piauí, eleita em outubro, tomar posse, porque os deputados federais e os senadores eleitos tomam posse dia 1º de fevereiro, e também a decidir, definir a questão da divisão dos cargos federais no Piauí. E a bancada federal do Estado, ela já tem não se reunido, não tem um encontro formal, mas todas as vezes, obviamente, que os parlamentares federais se encontram, esse assunto é um tema das conversas, porque a gente tem órgãos bastante importantes, como a questão do DENIT, a própria FUNASA, o INCRA, enfim, órgãos, de fato, que contemplam os interesses políticos e também de estrutura política dos deputados federais e dos senadores eleitos. E aí tem dois pontos que está protagonizando essa discussão. Primeiro, quais são os critérios que vão ser utilizados para definir quem fica com que cargo. Tem deputado federal que diz, olha, eu acho que a escolha deve ser pela votação. O deputado federal Júlio César, por exemplo, foi o deputado federal mais votado, pois então ele começa escolhendo o cargo que ele quer e assim vai indo até o último colocado. Outro critério que se comenta bastante é a questão da antiguidade no mandato. Aqueles deputados federais mais experientes, que já estão no 3º, 4º, 5º mandato, eles teriam prioridade na hora de escolher os órgãos. Então, tudo isso tem sido motivo de discussão, de uma certa polêmica entre os parlamentares. Além disso, Douglas, tem dois pontos que deputados federais têm pontuado. Um deles eles querem que o Wellington Dias não participe da divisão dos cargos federais no Piauí. Primeiro porque ele já é ministro, então só lá no Ministério do Desenvolvimento Social são mais de 2.000 cargos em comissão. Então ele já tem ali, só no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então ali ele tem as condições políticas de contemplar boa parte, uma parte significativa dos aliados e, claro, de ter uma atuação política. Portanto, alguns deputados federais têm pontuado que ele não deverá participar da divisão dos demais cargos federais no Piauí. Outra questão, que também tem sido, de certa forma, polemizada, é a participação de Rejane Dias na discussão. Afinal de contas, já é dado como certo nos bastidores a indicação, a ida de Rejane Dias para o Tribunal de Contas do Estado. Então eles entendem que Rejane Dias provavelmente não deve participar da divisão dos cargos e sim Merlong Solano, porque é ele que vai herdar, vamos dizer assim, o mandato na Câmara Federal. Então todos esses assuntos têm sido pontuados pela bancada e a gente vai acompanhar. Prazo para definir, certamente até o dia 1º de fevereiro, porque aí quando os deputados de fato tomarem posse, cada um já vai estar sabendo qual é a parte do bolo que lhes cabe no que diz respeito aos cargos federais no Piauí. E aí nós vamos acompanhar detalhadamente, porque aí tem questão de partido, tem questão de político, tem questão de bancada, tem uma série de questões. A dinâmica de distribuição de um cargo, aliás, dos cargos federais é a mesma dos cargos estaduais, uma outra dinâmica. Por exemplo, o governo é do PT, o presidente é do PT, o Wellington Dias é ministro de Desenvolvimento Social, como o João trouxe, quase 2.000 cargos só no Ministério, mas existem cargos federais no Piauí, aí você tem, digamos, uma oferta, nesse caso específico, a oferta é maior de cargos, contando com os cargos que estão disponíveis no Ministério do Desenvolvimento Social. E isso é importante? Então,
É importante até para aplacar ali as divergências. Exatamente. E é bom lembrar que, como a gente mostrou aqui também no Papo do Cafezinho, as emendas, né, impositivas, elas foram muito acrescentadas para esse ano. Então, quando o deputado ou senador tiver definição de qual cargo ele vai indicar, certamente aquela área vai ser priorizada na hora de indicar os recursos.